Bom, vamos continuar então com as funções aqui da tela de cenas, né? Então, quando a gente abre o menu dos clips, a gente tem o menu do sample, né, que são as configurações básicas ali do conteúdo, né, de áudio que tem dentro de cada clipe desses aqui. Mas tem um outro menu aqui ao lado, né, com o símbolo de L, né, que é o menu de launch, o menu de disparos, né, que são os comportamentos, na verdade, de como que esse clipe vai trabalhar essa informação, como que ele vai executar essa informação que ele contém, ok? E praticamente então tem três partes, né? A Launch Mode, que são os modos de disparo, quantização e ações. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Em Launch Mode, nós temos 4 modos, né? O trigger é o gatilho, é o disparo, né? Ou seja, eu vou clicar uma vez em cima do clipe, ele vai tocar esse conteúdo. Se tiver em loop, ele vai ficar repetindo. Se não tiver, ele vai encerrar logo no final. E para eu parar, eu preciso clicar no botão de stop, né? Seja no botão de stop do canal, seja no botão de stop global, ok? O segundo modo é o modo gate. Tá? O gate ele vai executar o arquivo sempre que eu pressionar esse botão e parar sempre que eu soltar esse botão. No caso, como eu estou controlando com o mouse, quando eu clicar em cima, ele dispara, e quando eu soltar o botão do mouse, ele dá o stop. Se eu estiver usando uma controladora, um teclado, uma launchpad ou algo do tipo, né, os pads eles acabam sendo mais idiomáticos nesse sentido. Então você consegue ter um controle maior dos clipes utilizando essa função de gate. Tá? Então funciona mais ou menos assim. Eu vou pressionar e quando eu soltar ele vai parar. Soltei. Pronto. O terceiro modo, toggle. Toggle é o botão de on-off, né? Então, quando eu pressiono, ele dá o play. Quando eu pressiono novamente, ele dá o stop. A diferença entre o toggle e o trigger é que o trigger, esse botão só vai funcionar como play. Para eu dar o stop, eu tenho que usar o stop do canal ou o stop geral. Enquanto no toggle, eu uso o mesmo botão para dar play e o mesmo botão para dar stop. Tá? Quando a gente está pensando na performance, isso faz muita diferença. Tá? E o último é o repeat, que enquanto eu pressionar esse botão, ele vai ficar repetindo, né, o conteúdo de áudio aqui dele, dentro do limite de tempo da quantização, que eu vou falar agora um pouco sobre o que é essa quantização. Né? Então, para finalizar essa primeira parte, esses modos, né, de disparo são justamente as funções do botão do clipe, de cada clipe. Ok? Bom, o que é a quantização, então? E aí eu vou falar um pouco da quantização e retorno para explicar esse repeat aqui. Se a gente observar essa barra superior, a gente tem algumas informações globais do programa, ou seja, informações que regem o funcionamento de várias partes do programa. Né? Então aqui nós temos esse botão de link, que ele significa a conexão entre duas plataformas distintas, né? Então, quando você conecta esse Ableton, esse computador com esse Ableton, com outro computador com outro Ableton, então eles começam a trocar informações de sincronia. O tap, que é, na verdade, para você mudar o tempo do programa, né, em BPM, através de um botão de tap tempo. O próprio a velocidade, né, em batimentos por minuto, né, em BPM. Então aqui no caso está 125.9, eu vou deixar 125. Né. 2 botões, um para reduzir e outro para acelerar a velocidade. Né. Ele acelera e depois retorna no original, ou então ele atrasa e depois retorna no original. Tá. É bem utilizado para performance mesmo, se você quiser fazer um ralentando ali no que estiver acontecendo. A fórmula de compasso
geral, né, padrão. E depois, quando a gente for ver a tela de arranjo, eu vou falar mais disso daqui. O metrônomo, né, que você pode habilitar ou desabilitar. E aqui a quantização, ou seja, é um tempo de contagem, né, para as coisas começarem a acontecer dentro do programa. Aqui ele está como um compasso, ou seja, quando eu dou play, eu clico aqui nesse clipe, ele vai demorar, ele conta um compasso, ou 4 tempos no caso, já que a gente está no 4x4, para iniciar. Então, quando eu tenho o meu tempo global funcionando, né, aqui eu tenho essa contagem, né, 5, 6, né, que são contagem de compassos, contagem de tempos, contagens de unidade de tempo. Tá? Então, quando eu der o play, ele vai esperar chegar no tempo 1 de um compasso 4x4 para disparar. Aqui ele saiu exatamente no tempo por conta dessa contagem. Né? Eu contei aqui 1, 2, 3, 4 e disparei e ele já entrou na cabeça. Agora, se eu disparar no 1, ele vai contar o compasso inteiro. Ó. E é aí que ele vai entrar. Né? Dei uma experimentada aí, é bacana. Bom, então essa é a quantização global. Aqui eu posso colocar um compasso, mas eu posso colocar 4 compassos, 8 compassos. E deixar ele contando, né, e depois de 8 compassos ele entra, ele executa aquilo lá. Como também eu posso deixar numa divisão super pequena, né, como uma divisão do tempo em 32 partes, né, que seria equivalente, no caso aqui, a fusa. Né? Então, ele é praticamente instantâneo. Quando eu tenho o meu tempo geral contando aqui, eu vou clicar e ele já vai aparecer em qualquer lugar. Opa! E é justamente essa quantização, eu vou voltar aqui para um bar, essa quantização que o Launch Mode no Repeat Mode vai tá considerando para fazer esse loop. Né? Então aqui eu posso obedecer a minha quantização global, ou seja, o que eu tiver configurado aqui, ele vai estar obedecendo aqui, ou eu posso colocar uma configuração específica desse clipe. Né? No caso aqui, eu vou utilizar a global, que está colocado como um compasso. Enquanto eu segurar esse play apertado, esse botão apertado com o meu mouse, ele vai tocar somente um compasso desse clipe, que é exatamente esse trecho aqui. Ó. E na medida que eu solto, ele continua. Na medida que eu solto, ele continua a tocar. Se eu mudar essa quantização, no caso, para meio compasso, ele vai tocar esse trecho aqui. E quando eu soltar o botão, ele vai tocar o trecho inteiro, o arquivo inteiro. Ok? E se eu colocar 1/32, sempre que eu pressionar, ele volta para o início e fica em looping, né, nesse tempo aqui que a gente colocou na quantização. Beleza? Aqui embaixo nós temos um controle de velocity, e que no nosso caso ele está desabilitado porque ele não funciona com o mouse. Ele vai funcionar quando você tem uma controladora específica, né, que usa pads, tipo uma drum pad ou um launch pad mesmo. E então ele vai variar o volume desse arquivo de acordo com a pressão que você toca, que você dispara. Né? E isso é muito legal também, dependendo do tipo de sons que você vai estar trabalhando nessa tela aqui. Bom, e por último, a nossa tem um menu de ações. Né? O que é esse menu de ações? Você pode dizer para o clipe o que ele vai fazer depois que ele disparar. Isso é essencialmente interessante. Por enquanto, a gente não falou para ele fazer nada. Então, ele simplesmente toca isso, toca em loop, toca sem loop, etc. Mas ele fica só tocando.
aqui nesse menu eu tenho 3 partes aqui. A primeira é o tempo que eu quero que ele espere para executar uma ação. A segunda é a ação propriamente dita. Então, se ele vai parar, tocar de novo, tocar o clipe anterior e etc. E o último é a proporção, que eu vou falar lá no final. Então, aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai tocar um compasso, né, e executar nada, no action. Mas eu vou colocar aqui para ele parar, para ficar bem fácil a gente perceber. Então, no caso desse clipe, né, a gente pode ver aqui na régua superior, ele tem 4 compassos. Né? Então, você tem 1, aí 1.2 referente ao segundo tempo do primeiro compasso, 1.3 ao terceiro tempo do primeiro compasso e assim por diante. Aí o 2 é o segundo compasso, 3 o terceiro compasso e etc. Aqui, pela nossa configuração, ele vai tocar apenas esse primeiro compasso, então ele vai encerrar. Ele vai automaticamente dar o stop. Ó. Viu? Se a gente colocar 2, obviamente ele vai tocar 2 compassos. E então executar a ação. Esse próximo quadradinho, ele é referente aos tempos, né? E aqui começa uma confusão bem grande nesse sistema que a Ableton adotou, né? Por quê? Porque aqui em cima nós temos a barra de a contagem dos tempos e os compassos, e ele apresenta para a gente, então, por exemplo, 2, 2.2 ou então 2.1.3, né? Só que não é essa informação que a gente vai colocar aqui, né? Inclusive, quando a gente coloca o cursor em cima aqui, ele aparece, né? Insert Mark, exatamente, né? Só que não é essa configuração. Aqui ele está contando número de compassos, né? Número de tempos, né? Unidades de tempo, né? E o próximo número é cada subdivisão dessa, tá? Ou seja, dentro de um compasso, aqui no caso desse 4x4, que ele considera ser mínima, colcheia e semicolcheia, como divisões. Dentro de um compasso, eu vou ter, no máximo, 4 unidades de tempo, 4 subdivisões, e dentro de cada subdivisão, até 4 subdivisões. Tá? Então, mais ou menos essa conta. E aí isso gera uma confusão enorme. Mas, basicamente, se a gente colocar aqui o número 1, então ele fica 1.1, não quer dizer que ele vai ficar aqui, nesse 1.1 aqui. E sim que ele vai tocar um compasso mais uma unidade, né? Mais um tempo, por assim dizer. Se eu colocar o 2, ele vai tocar um compasso mais 2 tempos. Eu acho que é isso. Vamos ver se vai dar certo. Isso aí. Então, deu certo, né? 3, e assim por diante. Se eu colocar a última unidade aqui é essa divisão pequena aqui. Então, vamos pensar que a gente vai colocar 2 ali, ou 3, aliás. Então, ele vai encerrar aqui. Opa. Então, ele vai encerrar aqui. Ele vai tocar um compasso, 2 tempos, mais 3 subdivisões, né? Se eu colocar o 3 aqui, né? Então, vamos ver. Isso aí. E ele para ali. Ok? Vamos duplicar esse arquivo para a gente usar uma outro tipo de ação, né? Então, esse arquivo aqui, só para ter uma diferença, aliás, eu vou copiar esse do lado aqui, né? Então, no lugar dele parar, eu vou colocar que ele vai tocar um compasso, dá o 00 aqui, e ele vai passar para o próximo, ó, next, tá? Então, ele toca um compasso, né? E ele já pula para esse próximo. Esse próximo não tem ação nenhuma, então ele vai ficar tocando eternamente, né? Se eu coloco que ele toca mais um compasso
e retorna para o anterior, eles vão ficar em loop, os dois arquivos. Ok? Bom, e aí começa a brincadeira, né? Você pode fazer uma cascata de clipes criando variações. Eu vou duplicar esse cara aqui, só para título de exemplo mesmo. Então aqui, ó, ele vai tocar um compasso. Vamos colocar 2 compassos aqui e pular para o próximo. Esse vai tocar um compasso e pular para o próximo. Aqui, só para a gente diferenciar, eu vou mexer na transposição para ele mudar um pouquinho o timbre. Tá, eu vou deixar esse aqui mais grave. Esse aqui, sei lá. Aqui. Aí, então aqui pula para o próximo depois de um compasso. Aí aqui a gente deixa em 0. Põe 3, 0. E o de baixo, então eu vou diminuindo tempo por tempo, tá? Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 1. Só que esse, como é o último esse ele retorna para o primeiro. Então, first. Então, o que vai acontecer? Eu vou tocar esse, que vai passar para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, cada um dentro de uma quantidade de tempo, né? Que no caso aqui ele vai diminuindo um tempo por clipe e retorna para esse primeiro aqui. Vamos ver como é que fica. Ok? Então ele passou a bola adiante ali, ele tocou a parte dele e passou para frente, tá bom? Isso aqui funciona porque ele enxerga todos esses clipes como um grupo, tá? Se eu afastar, no caso, esse primeiro aqui do grupo, ninguém vai mais enxergar ele. Então esse daqui que retorna para o primeiro, o first, ele vai voltar para esse aqui e não mais para aquele lá. Ó. Ok? E eles vão ficar nesse loop. O que eu posso fazer também é colocar uma ação, por exemplo, de aleatoriedade. Ou seja, eu colocando o N, ele no lugar de ir para o próximo, ele vai para qualquer um desse grupo aqui. Então, assim que ele terminar de tocar um compasso dele, ele vai pular para qualquer um. Se esse daqui tiver para o próximo, ele vai para o próximo, mas eu posso colocar ele tocar qualquer um outro, que pode ser esse que acabou de tocar ou um outro que ainda não tocou. Se eu colocar o other, quer dizer que é para ele tocar um outro que ainda não foi tocado, né? E essa é uma condição interessante também. Já nesse daqui, eu posso, por exemplo, falar para tocar o anterior ou ainda uma questão aleatória, enfim. Vamos colocar todo mundo aleatório aqui só para exemplo. E aí ficaria algo desse tipo. Eu vou encurtar um pouquinho isso aqui, deixar ele só com dois tempos, para ficar mais rapidinho. Ok? Bom, e aí, se a gente pensar em selecionar, por exemplo, partes diferentes desses arquivos, né? Mesmo que as partes sejam menores ou maiores do que o tempo que a gente colocou aqui. No caso aqui ele vai tocar só 2 tempos, né? Mas ele vai começar a tocar daqui, por exemplo. Né? Já nesse, ele vai tocar 3 tempos. Né? Mas eu vou selecionar aqui um trecho que tenha 2 tempos. Então ele vai fazer um loop. Né? Ele vai tocar uma vez, depois retorna e toca mais até a metade.
e assim por diante. Então a gente pode selecionar diferentes espaços desse arquivo para estar sendo tocado. E aí a gente tem uma variação bem grande dessa nossa percussão, por exemplo, né? Algo que a gente não precisaria ficar pensando nisso, né, durante a performance, por exemplo, um dia deixa pré-programado e ele fica trabalhando essa aleatoriedade, né?